Peraí, vamos fazer uma pausa rapidinho, deixa eu conversar com você, ó. A gente recebeu um monte de perguntas sobre peeling. O que a Negócio Estética pensou? Que tal a gente montar um DVD explicando tintim por tintim sobre peelings, do básico ao avançado? Montou-se então uma obra de 4 DVDs especial para você. Tá lá disponível na story.negocioestetica.com.br. Eu conto tudinho sobre peeling e como que você, profissional da estética, vai usar essa obra exclusiva. Água, né, galera? Bom isso na nossa vida, pro metabolismo, pra saúde e pra pele, inclusive. Mas você sabe como manter água no seu tecido? Quais são os mecanismos de hidratação? Então o Descomplica Estética de hoje vai contar tudinho pra você. Então, água pra pele, pessoal. Que beleza, Zé. Ela é fundamental para manter todas as reações bioquímicas funcionando bem, eliminar substâncias que o nosso corpo não mais precisa através das vias de excreção e também para regular a nossa temperatura cutânea. Mas como manter boa carga de água na pele? Vamos entender alguns dos mecanismos e entender a importância disso? Por quê? A nossa camada mais externa vai se dividir em 2 epitélios, a epiderme e a derme. A derme ela tem uma boa carga hídrica porque ela é uma rede totalmente vascularizada, tanto na parte papilar quanto na parte mais profunda. Circulação passando é igual a hidratação. Já a epiderme, tadinha dela, é uma camada que não tem circulação, não passa sangue, portanto a hidratação dela é totalmente dependente da derme papilar. Todos os perfundidos dérmicos hidratam a epiderme. E a epiderme ela aprendeu a se diferenciar ao longo de todo o processo de queratinização para chegar lá em cima no extrato córneo e formar uma camada impermeável de 2 vias que dificulte a saída de água para o meio ambiente, que é o que a gente chama de perda de água transepidermal, mas também com isso evita que substâncias estranhas adentrem no nosso organismo, inclusive os nossos princípios ativos da cosmetologia que promovem a hidratação tecidual. Dependendo da característica desta epiderme, idade, característica de oleosidade, região do Brasil, escolhe-se diferentes formas de hidratar essa superfície. Porque a pele hidratada na sua superfície ganha mais flexibilidade, mais vitalidade e brilho de saúde. Então o primeiro mecanismo que a gente vai conversar é um dos mais tradicionais que a cosmetologia lançou mão, que é formar filmes sobre a pele, ou seja, forma uma oclusão. A gente passa os produtinhos que fazem com que uma nova camada sobre a superfície do tecido seja formada e com isso você diminua significativamente as perdas de água para o meio ambiente. As primeiras formulações da cosmetologia elas investiam bastante em óleos minerais. Essas substâncias, por exemplo, têm a capacidade de formar esse filme residual e inibir que essa água vá embora para o meio ambiente. Qual o problema de algum desses ativos? Eles protegem tanto, fazem uma ação tão filmógena que acabam entupindo algum dos pontos de saída, como por exemplo o ósseo folicular, e podem favorecer a comedogenicidade. Então, meu Deus, não adianta você hidratar se você vai favorecer a formação de um comedão, da acne. Então, hoje, alguns outros recursos substituíram esse primeiro ponto do filme, que acaba sendo bem indicado para peles mais maduras, peles que não têm esse problema mais de ser acometida pela acne e peles que estão num processo onde eu tive alguma lesão mais intensa, como por exemplo num peeling ou pós alguns dos recursos de microagulhamento. Os ativos evoluíram e com isso, eles além de garantir hidratação, eles também favorecem um toque gostoso para o tecido. São os ativos que foram enriquecidos com silicone. Eles têm uma ação também filmógica, mas não oclusiva. Esse filme, na verdade, ele forma como se fosse uma nuvem sobre o tecido.
E essa nuvem que fica aqui em cima da pele, pessoal, faz com que a água não consiga ir embora para o meio ambiente. Ela vai ficar toda retida aqui na superfície, hidratando. Se eu não retenho ela sobre a superfície, eu posso entregar algumas substâncias que têm grande afinidade por água. Tem um queridinho da estética que a gente usa muito, que é o ácido hialurônico. É esse bichinho aí que é um trava-língua, né? Pensa numa entidade tarada por água. Então, essa entidade chama-se ácido hialurônico. Ele consegue reter até 1000 vezes o seu peso em água. Hoje, nas formulações mais cosméticas, a gente lança a mão dele, e nas tradicionais existe a ureia, como um outro elemento que são chamados de higroscópicos, ou seja, moléculas que têm a afinidade de reter água. Reteu água na superfície, você está favorecendo então a hidratação tecidual por ação dessas substâncias. Você pode favorecer as suas substâncias também do extrato córneo, que são os chamados componentes do NMF. A pele tem um fator natural de hidratação. Se você der esses precursores metabólicos, faz com que você consiga ter síntese endógena, então na sua pele, dessas substâncias que têm grande afinidade por água. Se não de uma forma mais superficial, você pode trabalhar até com essa carga hídrica um pouquinho mais dentro. Camada espinhosa, granulosa e basal. Essas substâncias que têm a capacidade de levar a água para o tecido em maior profundidade são as substâncias promotoras de osmorregulação. Ou seja, esse fluxo de saída e entrada fica favorecido no tecido. E como eu preciso de mais água, então a pele ela vai ganhando saúde, flexibilidade e, óbvio, com isso as excretas metabólicas também são muito favorecidas. Agora, por que água? Além da saúde e vitalidade, muitos dos nossos procedimentos precisam da água para funcionar. Todas as eletroterapias, pessoal. Eu preciso da água para fechar as correntes elétricas. Se eu não tenho a água como meio de condução, a corrente ela não consegue passar através da pele. Então, observação, não é que água transmite eletricidade. Como assim, Rafael? Água não transmite eletricidade. Água pura, água, só água, gente, não é um condutor, ela é um meio. Eu preciso de íons dissolvidos nesse meio. A partir daí monta-se uma ponte salina que permite a passagem de corrente. A pele tem essa característica, tá cheio de íons lá. Com maior carga hídrica, eu consigo fazer essa corrente passar facilmente. Melhora o resultado da minha ionização, do meu eletrolite, galvanocultura, das desincrustações, da radiofrequência, de tudo que precisa de água pode ser utilizado. Então lembra aquele vapor de ozônio que está lá parado, tadinho, um cantinho só para limpeza de pele? Utiliza ele antes das suas eletroterapias. Com isso sobe a carga hídrica e você já tem os melhores resultados. Para sua limpeza de pele e extração, quanto mais flexível estiver esse tecido, menos dolorido será o processo e você consegue tirar muito mais comedão. Então a gente já vê a importância de água no tecido, e inclusive como manter essa hidratação. Se a água é fonte para passagem de corrente elétrica, você não pode perder o próximo Descomplica Estética, porque vamos comentar um pouquinho mais sobre correntes elétricas e como ela interage inclusive no tecido. Te vejo no próximo Descomplica Estética, pessoal!